E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de React. Na aula de hoje eu vou explicar para vocês o que é um componente e a gente vai criar o nosso primeiro componente, beleza? Mas antes da gente entender o que é um componente, a gente precisa entender o que é o JSX, porque a gente cria um componente através da utilização de JSX, tá? Então, eu peguei aqui um link da documentação oficial. Eu recomendo que vocês leiam isso aqui. Para você chegar onde eu estou, basta você entrar na documentação do React. Eu coloquei aqui em português. Depois você vem aqui em Comece a usar. E aqui na aba lateral você clica em Principais conceitos. Depois de você ler o Hello World, que eu recomendo, você vem aqui introduzindo o JSX, tranquilo? Então, basicamente, o que é o JSX? Ele nada mais é do que uma espécie de HTML com superpoderes. Então, o HTML, você pode usar ele em arquivos, né, que termina com .html, e é isso aí. E qual que é a diferença então do JSX? Quais são os superpoderes que ele tem? É como se você tivesse um HTML, porém, você pode salvar esse HTML dentro de uma variável, como ele deu exemplo aqui. Você pode retornar o JSX de uma função. Dentro do JSX, você pode renderizar variáveis, como ele está mostrando aqui. Você pode executar funções, você pode executar iterações, loops em variáveis que você tem. Então, vamos dizer, por exemplo, que você fez uma request para o back-end, aqui no nosso caso, a API do Pokémon. Aí eu recebi uma lista de Pokémons. No JSX, eu posso dar um map nessa lista de Pokémons para renderizar eles todos no JSX. Entenderam? Então, essa é a principal diferença do HTML para o JSX. E ela é a linguagem predominante que a gente usa dentro do React. Então, vamos aqui abrir o nosso Visual Studio Code novamente. A gente encerrou a aula passada somente com um componente, que é esse app, né? Lembrando que o app está sendo renderizado aqui no index.js. E é isso. Então, vamos lá. Como é que eu crio um componente? E o que é um componente? Eu comentei com vocês na aula passada que o app era um componente. Ou seja, dá para você deduzir mais ou menos o que é um componente a partir dessa explicação. Ó, passa o mouse aqui em cima. O app, que é um componente, nada mais é do que uma uma função que tem como tipo de retorno JSX element. Então, apesar disso aqui parecer HTML, isso na verdade é JSX, porque está dentro, inclusive, de um arquivo com a extensão .js. Então, um componente é isso. É uma função que retorna JSX. Simples assim. Ah, Daniel, então posso criar um outro componente só fazendo isso aqui, ó. Vamos copiar o código do app, colocar aqui em cima. Eu vou criar um componente. Aqui, componente. E aqui eu vou colocar outro título. Vou colocar, por exemplo, texto do meu componente. Beleza? Então, Daniel, você está me dizendo que isso aqui é um componente? Exatamente. Olha só. Se o que você está criando for do tipo função que retorna JSX, parabéns, você acabou de criar um componente. Tranquilo? E como é que eu renderizo um componente aqui no React? Eu tenho aqui o componente app, que é o que está sendo renderizado na tela, e eu criei um outro componente. Como é que eu boto esse componente novo que eu criei dentro do app para eu ver ele? Inclusive, vou até fazer uma alteração aqui de H1 para H2 para ficar mais clara a diferença entre os componentes. E a gente tem que ver isso, né? Então vamos inicializar o servidor com yarn start. Vamos ver, vou ter que dar um zoom aqui porque esse texto está bem pequeno. Então, o zoom provisório está aqui. Meu site de Pokémon. Esse componente que vocês estão vendo é o componente app. Vamos fechar o terminal. Como é que eu faço para eu colocar o componente dentro do app? Você vem aqui e você quer colocar ele dentro do H1, né? Vamos deletar isso aqui. Você vai usar a seguinte sintaxe. Você vai escrever isso como se fosse uma tag do HTML, porém utilizando uma letra maiúscula no início. Então vocês devem ter percebido que eu dei o nome dessa função de componente com C maiúsculo. Eu não coloquei C minúsculo. Isso não foi sem querer, foi de propósito. A gente, toda vez que quer criar um componente, tem que ser uma função
e essa função obrigatoriamente tem que começar com letra maiúscula. Agora a gente vem aqui dentro do app e utilizando a mesma sintaxe de tags do HTML, você vai vir aqui, ó, abre e fecha uma tag, você vai colocar aqui dentro componente, beleza? E na verdade eu não queria colocar o componente dentro do H1 não, vou até dar um Ctrl Z aqui, o que eu queria era ter aqui o texto do H1 e do lado dele o texto do componente. E aí uma recomendação para vocês é, se vocês forem utilizar mais de um componente no React, coloca tudo entre parênteses, a gente vai quebrar a linha aqui, e você quer colocar o componente aqui embaixo. Então, abre a tag, escreve componente e fecha a tag. Ah, legal. Coloquei meu componente aqui dentro do app? Sim. Mas, pô, que diabos são essas linhas vermelhas aqui que eu não estou entendendo? Eu fiz alguma coisa errada? Então, no React, todo componente pode retornar somente um JSX. Ele só pode retornar um componente. E aqui eu estou retornando dois, né? Eu estou retornando um H1 e o componente. Como é que eu faço para retornar só um, sendo que eu quero retornar dois? Bom, a solução mais fácil é você colocar uma div em volta de tudo. Aí você salva, show. Aí funciona, né? Então, toda função que você quiser utilizar como componente pode retornar somente um componente. Então, se você quiser colocar 3, 4 ou 5 componentes dentro, não esquece de vir aqui em torno de tudo e colocar uma div, ok? E se a gente ver aqui, voltar para o site, olha só, meu site de Pokémon e aqui, texto do meu componente. Então, a gente colocou o componente aqui embaixo e ele está sendo mostrado na tela. E aí a gente vai estudar posteriormente um conceito de filhos de um componente, onde você coloca mais tags HTML aqui dentro, por exemplo. Mas no nosso caso, esse componente, ele não recebe nenhum filho, eu não quero colocar nada dentro dele, eu quero renderizar ele sozinho. Então, assim como no HTML, eu posso vir aqui, fechar, ao invés de eu colocar uma tag para abrir e uma tag para fechar, eu uso uma auto-closing tag. Então, uma tag que se abre e fecha. Assim, a sintaxe fica mais clean. Então, tá aqui, componente é uma tag que abre e fecha. Se eu voltar aqui, realmente está funcionando. Lembrando que você não precisa ficar apertando o F5 nem recarregar a tela, porque o React já faz isso. Toda vez que você dá um Ctrl S ou um Command S para salvar o arquivo, ele recarrega a página de novo, então você não precisa ficar apertando F5. Ok, e por que o meu componente obrigatoriamente tem que começar com letra maiúscula? Eu entendi que essa é uma convenção do React, mas por quê? Por que eu sou obrigado a fazer isso? Porque dentro do JSX, que é isso tudo aqui, a gente diferencia o que é uma tag do HTML puro de uma tag que eu criei a partir da letra maiúscula. Você pode ver até que o meu tema aqui para o VS Code, ele coloriu diferente aqui. Ele coloriu o meu componente de azul e as outras tags de rosa. Isso é para dizer que essa é uma tag nativa do HTML. E essa tag aqui que eu criei, é um componente meu. Isso não tem nada a ver com o HTML, é algo que eu criei. Então, se, por exemplo, você entrar no código de alguém e ver, por exemplo, um div começando com letra maiúscula, então essa div não é a div do HTML. Essa div aqui é um componente que o desenvolvedor criou, beleza? Mas eu não recomendo, né, que você crie componentes com nomes de tags de HTML, porque senão você vai se confundir. Show! Então, é assim que a gente cria um componente. Eu vou fazer uma pequena alteração aqui, porque o mais comum da gente ver hoje em dia, em termos de componentes, não é utilizando a palavra function, é utilizando arrow functions. Então, como é que eu faço uma conversão desses componentes de function para arrow functions? É muito simples. Você vai colocar aqui const componente é igual a, e aqui você vai colocar um igual e um maior, ok? Essa é a parte dos pré-requisitos de JavaScript moderno, digamos assim, que eu falei que era bom ter para esse curso. Então, seguindo as boas práticas aqui utilizadas nas empresas, a gente vai transformar essa function em uma arrow function.
Não que esteja errado, tá? Você utilizar function, tá tudo bem. Se, por exemplo, você começar a trabalhar com front-end e abrir uma PR para mergear um componente e você colocou ele com function, tá tudo bem. Ele vai funcionar. Não é feio, é de boa. É só que a convenção que eu vejo hoje é utilizando raw functions. Legal? E agora eu quero, antes de eu ir para a próxima etapa desse projeto, eu gostaria de exemplificar um pouco o poder do JSX. Eu falei para vocês que o JSX, dentro dele você pode renderizar variáveis, funções, fazer loops. Você pode salvar o JSX em uma função, em uma variável. Então, digamos que eu tenho aqui dentro do meu componente o nome de um Pokémon. Tá? Eu vou inclusive trocar o nome desse componente aqui para Pokémon. Pode ser? Pokémon. Aqui vai ser um título, um H2 falando assim, nome do Pokémon. E aí você vai colocar o nome dele. Eu posso colocar estático por enquanto. Vou digitar literalmente Pikachu. Agora, se a gente voltar aqui, vai estar lá. Meu site de Pokémon, nome do Pokémon Pikachu. E aí a gente vai ter vários Pokémons aqui. Essa é a tela inicial e o nosso projeto vai ser uma listagem de Pokémons. Então vai estar lá Pikachu, Charmander, Squirtle, Charizard. Ok, mas eu não quero deixar isso aqui estático. Eu vou chamar uma API. Essa API vai salvar em algum lugar aqui no front-end a resposta dela. E aí a gente vai renderizar o nome dos Pokémons a partir da resposta da API. Eu não quero que fique estático, escrito Pikachu. Eu quero que isso seja um valor dinâmico. Para isso ser um valor dinâmico, a gente provavelmente tem que salvar o nome disso aqui, do Pokémon, em uma variável, ao invés da gente deixar estático. Então vou até fechar aqui a aba lateral. A gente pode criar aqui const, vou colocar Pikachu, nome Pokémon, pode ser? Nome Pokémon, é uma variável. E aqui eu posso colocar qualquer coisa nessa variável. Vou colocar aqui, por exemplo, Pikachu, ok? Agora vamos utilizar o poder do JSX aqui. Ao invés de eu colocar Pikachu estático, eu vou renderizar uma variável aqui. E como é que eu renderizo uma variável dentro do JSX? Toda vez que você quiser colocar uma variável, ou executar uma função, ou fazer uma iteração, ou seja, mexer com JavaScript, ao invés de simplesmente colocar componentes na tela, você tem que abrir e fechar chaves aqui no meio do seu JSX. E aí dentro das chaves você faz o que você quiser. Pode fazer iterações, renderizar variáveis, funções, whatever. Então vou colocar aqui nome Pokémon. A gente vai salvar, voltar aqui. Aparentemente deu certo. Se eu trocar esse Pikachu aqui para Charizard, por exemplo, voltar aqui, beleza, nome do Pokémon Charizard, a gente conseguiu trocar. E a gente pode ter até funções aqui. Então, se eu criar uma função, vai se chamar renderiza Pokémon. Essa função, vamos ver o que ela faz. Essa função, a única coisa que ela faz é retornar o valor. Deixa eu pensar aqui. Squirtle. É a única coisa que ela faz. Então, ela renderiza nome do Pokémon. Como é que eu executo uma função aqui dentro do JSX? Da mesma forma que você abriu chaves e colocou aqui o nome da variável, você coloca o nome da função. E como isso aqui é uma função, você tem que abrir e fechar o parênteses aqui para ela ser executada. Se a gente voltar aqui para o navegador, aqui está nome do Pokémon Squirtle. Maravilhoso, não é mesmo? Então se eu voltar para cá, agora eu estou colocando uma função dentro do nosso JSX. Isso aqui eu não posso fazer no HTML puro, né? É aí que está a mágica do React. E lembrando que eu coloquei só strings aqui nessas funções, mas eu poderia colocar um componente inteiro aqui. Então, por exemplo, se eu colocar aqui nome do Pokémon, e o nome do Pokémon pode ser também um parágrafo, onde eu coloco Charizard. Olha só, agora eu vou apagar essa função e eu vou fazer o seguinte. Vou apagar isso aqui, nome do Pokémon. Vou colocar mais uma tag aqui. Lembrando que para a gente renderizar mais de uma tag, a gente tem que colocar uma em volta de tudo. Então, vou colocar uma div em volta de tudo, certo? Então, tá aqui, nome do Pokémon. E eu vou colocar aqui embaixo, ó,
a variável nome Pokémon. Vou colocar aqui, nome Pokémon. Vamos voltar para o navegador. Aqui está, meu site de Pokémon. A gente tem um H2, que é o nome do Pokémon, e um parágrafo com o nome, certo? Então, olha a flexibilidade que o JSX te dá. Você pode salvar o que você quiser em uma variável, pode ser inclusive JSX. Então, eu coloquei aqui nome Pokémon e eu estou literalmente renderizando aqui um parágrafo dentro dessa variável. Pode isso, Arnaldo? Pode. Isso aqui pode ser até, novamente, uma função. Vou colocar aqui, renderiza nome do Pokémon. E aí, para isso daqui virar uma função, eu tenho que colocar aqui um parênteses e uma arrow do lado. E como isso é uma função, agora eu venho aqui, coloco o parênteses, vamos voltar aqui, novamente, continua funcionando. Nome do Pokémon e eu estou renderizando um parágrafo. Beleza? Então, lindo demais o JSX, não é mesmo? Então, eu acho que eu já expliquei tudo que eu queria mostrar para vocês sobre o poder do JSX. Eu vou voltar aqui do jeito que estava antes, que era um H2 falando o nome do Pokémon, e eu vou colocar Pikachu, por exemplo. E é isso aí. Agora a gente tem aqui o meu site do Pokémon e um componente colocando o nome dele. E aí a gente, quando o site estiver pronto, isso daqui vai ser uma listagem de Pokémons, vai ter vários nomes. Então eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui várias vezes, ficaria algo assim. Meu site Pokémon, o nome do Pokémon é Pikachu, Charizard, Squirtle, etc. Por enquanto está estático, mas daqui a pouco a gente integra com a API. Tá, legal, Daniel. Então tá pronto? Já posso fazer o commit? Em teoria você pode. Porém, eu vou fazer uma última coisa antes da gente encerrar essa aula, que é organizar um pouco os arquivos. Se a gente voltar aqui para os arquivos, a gente está colocando todos os nossos componentes dentro desse arquivo de app. Será que esse é o jeito mais correto da gente criar uma aplicação no front-end? Ó, se a sua aplicação tiver dois componentes, beleza, eu não vejo problema, né? Você tacar tudo dentro do app. Mas eu duvido que a aplicação que você vai construir tenha só dois ou três componentes. Muito provavelmente ela vai ter uns 4 milhões. Então, eu vou dar uma organização sugerida para vocês organizarem o projeto front-end. E à medida que o projeto de vocês forem crescendo, vocês podem inventar as próprias convenções ou pesquisar na internet qual a melhor convenção. Por enquanto, eu vou só fazer uma organização aqui bem simples. Eu vou criar um folder chamado Pages, aqui é onde a gente vai colocar nossas páginas, e eu vou criar um folder chamado Components. Bem difícil, né? Lembrando que, tecnicamente, a página é um componente. Então, seguindo a convenção de nome que eu botei aqui, eu poderia sim tacar tudo dentro de componentes, né? Mas aí a gente vai utilizar o bom senso e a gente vai colocar em pages os componentes que são páginas e os componentes menores a gente coloca aqui no folder de components. Certo. E agora o que eu faço? São páginas vazias. Primeira coisa que eu vou fazer é eu vou mover o app para esse folder de pages aqui. E aí ele vai quebrar minha aplicação, porque tem um import aqui no index. Ele está tentando importar esse app e eu vou trocar ele de pasta. Vamos ver o que acontece. Move ele aqui para pages. O VS Code é inteligente, então acho que ele vai pedir aqui para eu fazer um auto import. Ou não. Será que ele atualizou para mim? Deixa eu voltar para o index aqui. Ué, era para ter quebrado, ó. Deu um failed to compile. Agora a nossa página não está aparecendo mais. Mas às vezes, quando você troca um arquivo de lugar no VS Code, ele atualiza os imports para você. Aqui ele foi meio preguiçoso. Então agora o app ele não está aqui na raiz do projeto. Ele está dentro de Pages App, certo? Se eu voltar aqui... agora sim. Agora voltou a funcionar. E aí, uma outra coisa que eu vou fazer também é eu vou trocar o nome desse componente. Ele se chamava app antes. Agora eu acho que eu vou chamar ele de home, né? Porque a home page é a página principal onde a gente lista os pokémons. Então eu vou trocar o nome dela, vou dar um rename aqui para home, certo? E ele vai quebrar aqui, mas ele atualizou automático agora, graças a Deus. E aí, ao invés do meu componente se chamar app, eu vou trocar o nome dele para home.
Então vamos voltar aqui, colocar home. Aí a gente volta para o index, que era onde estava sendo importado aqui o home. E ele não quebrou, porque a gente está dando um export default aqui. Então eu posso importar com qualquer nome. Porém, se eu tirar o export default e colocar aqui um export, aí eu tenho que trocar o nome. Eu tenho que vir aqui, e ao invés de importar um app, ó, quebrou aqui. Ao invés de importar app, eu tenho que desestruturar aqui. E aí eu tenho que dar um import no componente home. Eu prefiro, hoje em dia eu estou preferindo dar export sem o default, mas é questão de gosto pessoal, tanto faz. A convenção que eu mais vejo em front-end hoje é o export sem o default, mas usar o outro também não tem problema. E a gente trocou o nome do componente, agora não pode ser mais app aqui embaixo, tem que ser home, beleza? Ok, tá tudo funcionando aqui, vamos voltar para o navegador, tudo certo. Porém, a gente já criou aqui o nosso componente, a página principal, mas eu quero transformar o Pokémon em um componente. Como é que eu faço isso então? Então vamos lá. Você vem aqui em Components, cria um novo arquivo com o nome do componente, então vai ser Pokémon. Aqui você pode fazer o seguinte: você pode colocar JS como extensão do arquivo ou JSX, para você meio que falar claramente para os outros devs que aqui tem um componente. Então, por exemplo, se você estivesse criando um arquivo só de funções auxiliares, aí você poderia colocar .js e colocar .jsx caso ele retornasse um componente. Como o Pokémon é um componente, eu vou colocar a nomenclatura .jsx. Inclusive, posso até trocar da home aqui, que está .js. Vou dar um rename nela. Vou colocar .jsx. Ah, Daniel, precisa mudar o import aqui no index? Não, porque quando você dá um import, ele importa de qualquer extensão. Pode ser .js, JSX ou até .ts, .tsx, caso você esteja usando o TypeScript. Então o import fica igualzinho. Posso até fechar o index aqui que eu não vou fazer mais nada. Agora eu vou copiar esse arquivo de Pokémon aqui, esse componente. A minha página vai quebrar porque eu não estou mais usando o Pokémon aqui. Vou voltar para o meu arquivo de Pokémon, colar ele aqui. E agora eu tenho que exportar, né? Então vou dar aqui um export const Pokémon. Só isso, Daniel. Só isso. Agora a gente fecha e a gente vai importar esse Pokémon. Eu acho até que você pode dar um Ctrl ponto aqui, que ele vai detectar a presença aqui do Pokémon para ele dar um import automático. Ou não, né? O import automático do VS Code está meio retardado hoje. Então vamos lá. Import. Eu quero importar aqui o Pokémon, tem que desestruturar, né? From. Onde é que tá? Ele tá dentro de. Ué, meu VS Code enlouqueceu de vez agora, né? Ah, não, tem que voltar um diretório, ele tem razão. Volta um diretório, aí vai para componentes, depois Pokémon. Salva aqui. E eu acho que agora foi. Vamos voltar para o navegador. Aparentemente está funcionando. Até dar um F5 aqui para ter certeza. Está funcionando sim. Voltando para o VS Code. Olha só o que nós temos agora. A gente tem, tá bem bonitinho aqui, né? A gente tem o source, que é o código-fonte da nossa aplicação. Todas as páginas, que nada mais são do que componentes também, elas ficam aqui na página Pages. Então, beleza. Nossa página é um título e um Pokémon. E aqui o nosso componente nada mais é também do que uma função que retorna JSX. A gente está exportando ela e pegando ela na home. Show? Lembrando que a gente transformou isso aqui numa arrow function. Se você quiser deixar mais compacto ainda, você pode tirar esse return. Aí tira as chaves aqui de fora e coloca assim. Mas a gente vai colocar um estado nesse componente daqui a pouco. Então, na dúvida, eu vou manter o return aqui, certo? Voltando aqui só para ver se eu não quebrei nada. Tudo certo. Então é isso. Podemos fazer o nosso commit. O que a gente fez nessa aula? Vamos voltar aqui. Eu acho que eu vou fazer um commit com tudo. Que agora eu tô com preguiça de fazer vários. Então, vou colocar só um.
O que a gente fez foi create Pokémon component. A gente criou o componente Pokémon, a gente também criou os folders de components e pages, né? And create pages and components folders. Se você souber aí de alguma descrição menor, mais sucinta, pode ser, porque aqui ficou meio longo a minha descrição. Agora a gente vai fazer um commit aqui, ou pode ser aqui também. E sync changes para a gente mandar para o GitHub. E foi? Ainda não? Foi. Então, gente, para a aula de hoje era isso. Valeu, tamo junto, até mais.